Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM Legal de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje nós vamos estudar sobre migrações no Brasil. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então nós vamos ter Migrações no Brasil, parte 1 e Migrações no Brasil, parte 2. Vamos então à nossa aula de hoje. Aqui nós temos o tema da nossa aula, Migrações no Brasil, e nós temos aquela imagem que mostra um grupo de pessoas migrando. Então, vamos voltar à aula passada que nós falamos sobre o conceito, a definição de migração. O que é migração? É o movimento de pessoas no espaço. Nesse caso, falaremos sobre esse movimento dentro do espaço brasileiro. Logo, se nós vamos falar das migrações dentro do território brasileiro, nós vamos falar de migrações internas. Então, as migrações no Brasil são do tipo interna, porque nós vamos falar dessas migrações que vêm ocorrendo e que ocorreram aí ao longo do território brasileiro. Então, a migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para o outro, ou até mesmo de um município para outro, dentro de um mesmo estado. Aí aqui eu fiz algumas perguntas essas bem básicas para a nossa aula de hoje. Na sua família, já aconteceram migrações? Já ocorreu esse deslocamento de pessoas ou dentro do mesmo estado, ou de um estado para outro? Você ou seus pais nasceram na mesma localidade, no mesmo município, ou estado ou país onde vivem atualmente? Outra pergunta, o caso dos seus avós, bisavós e tataravós. Essa é uma pergunta bem interessante para a gente refletir sobre o deslocamento de pessoas aí ao longo do território brasileiro, pois sabemos que o estado do Acre ele foi palco de muitas migrações, principalmente durante o primeiro ciclo e o segundo ciclo da borracha. Então, muitos dos nossos familiares podem ter chegado aí de outros estados. Como a gente está falando de migrações no Brasil, e eu falei que eram sobre migrações nacionais ou migrações internas, eu trouxe um pouco aí da nossa aula passada só para a gente relembrar. Quais são os tipos aí de migrações internas que a gente pode aqui trazer novamente? Lembrando que vocês podem acessar a aula anterior lá nas nossas plataformas. Olha só os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem a migração do tipo interregional, quando ocorre aí entre regiões. Por exemplo, a migração, no caso da região Nordeste para a região Norte, é uma migração interregional, pois ela foi feita aí de uma região para outra. O caso da migração intrarregional é quando ela ocorre dentro da mesma região. Quando a gente tem aí a migração interestadual, é quando ocorre a migração entre os estados. A gente tem o caso também da migração intraestadual. Esse exemplo da migração intraestadual é quando ocorre a migração dentro do mesmo estado. É o caso de você migrar, por exemplo, de Rio Branco para o município de Brasileia. Então, você vai ter efetuado aí uma migração intraestadual. A gente tem o exemplo do êxodo rural, que eu também já falei na aula anterior, que é a saída do campo em direção à cidade, é um tipo de migração interna. A gente tem o exemplo do êxodo urbano, que é o contrário do êxodo rural, é a saída da cidade em direção ao campo. A gente tem a migração do urbano para o urbano, que pode ser aí de uma cidade para outra. A gente tem o exemplo da migração transhumância ou sazonal, que ocorre principalmente aí a partir das estações do ano. A gente tem o exemplo do nomadismo, que é a busca aí de alimentos e abrigos, são pessoas consideradas nômades que acabam migrando de um lugar para outro sem um local definido. A gente tem também a migração do tipo pendular ou diária, que é aquela pessoa que geralmente migra para outra cidade e essa migração é feita geralmente em busca de trabalho. Então a pessoa vai, né, pela manhã,
migra para outra cidade, no final do dia ela retorna. Lembrem-se aí do pêndulo do relógio. Inclusive, esse exemplo de migração pendular ou diária foi um tipo de migração que caiu na prova do Enem de 2022. Aqui a gente tem alguns exemplos, é o caso da migração pendular, a gente tem o exemplo do êxodo rural, a gente tem aqui nessa imagem também o exemplo aí da migração sazonal ou também chamada de transhumância, que é feita principalmente, né? Ela pode ser feita aí, pode ser um exemplo da região Nordeste, onde as pessoas migram para trabalhar nas colheitas durante o período aí de colheita. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre as migrações externas no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês algumas das principais migrações que ocorreram aí ao longo do processo de territorialização do Brasil, ao longo do processo de colonização do Brasil. E aqui, olha que interessante, a gente tem essas migrações em forma de um mapa mental. E a primeira que a gente vai falar foi a migração aí que ocorreu entre o século XVI até o século XIX. Essa migração foi de pessoas que se deslocaram aí da África em direção ao Brasil e eram escravos, utilizados para trabalhar na mão de obra dos engenhos de cana, aliás, para o trabalho aí nos engenhos da cana-de-açúcar e posteriormente trabalhar na mineração. Bom, aqui nós temos também um outro exemplo que ocorreu a partir do século XIX até os anos de mais ou menos aí 1950, durante o século XX, que foi a migração que trouxe muitas pessoas de origem europeia. Então, eram pessoas assalariadas, diferente da migração que ocorreu aí com a chegada dos escravos. Essa migração no Brasil, durante esse período, eram justamente de pessoas assalariadas para se trabalhar aí como mão de obra das plantações de café. O Brasil se tornou um dos principais produtores de café nesse período e exigia aí a contratação de mão de obra. Então, vieram muitas pessoas de vários países europeus. Chegando aí na década de 1950, ainda no século XX, conforme vocês vão observar aqui na seta, a gente também tem uma migração de pessoas vindas aí de vários países europeus. E nesse caso aqui, durante essa década, é porque o Brasil precisava de mão de obra qualificada e braçal e também investidores, no caso aí nos setores voltados no processo de industrialização do país. Então aqui novamente a gente tem a chegada de pessoas que vinham aí da Europa, principalmente imigrantes vindo da Europa. Bom, chegando no século XXI, é uma migração aí mais recente, e essa migração mais recente aqui no século XXI, ela tem origem principalmente de países da América do Sul e também do continente americano em si, como é o caso da América Central. Então, essa migração, essa característica da migração que a gente tem mais atual, é uma migração que tem uma característica de pessoas que vêm justamente em busca de melhores condições de vida. Então, a gente tem uma migração que nós podemos citar, uma migração aí com a chegada de muitos venezuelanos ao país, e a gente também teve um processo migratório muito intenso de pessoas que saíram do Haiti e vieram para o Brasil por causa de uma tragédia, por causa de um problema, em que o país ficou praticamente devastado por conta de um terremoto. Então, aqui, a população, né, veio em busca de melhores condições de vida no Brasil por causa de uma tragédia que ocorreu, que foi o terremoto. Então, essas são as principais migrações aí no Brasil ao longo dos últimos séculos. Aqui nós vamos falar de uma migração interna, e aqui nós vamos falar de uma migração em que as pessoas geralmente migravam aí de uma região para outra. Então, esse fluxo migratório interno no Brasil, ele vai ser dividido em 4 números. Então, nós vamos ter o fluxo 1, o fluxo 2, o 3 e o 4. Então, para cada fluxo migratório deste, a gente tem uma atividade que ia se desenvolvendo e atraindo aí uma demanda, um deslocamento de pessoas em direção a determinadas regiões do Brasil. O fluxo migratório 1,
que vocês podem observar que ele está destacado dos demais, ó, a gente tem o 1, o 2, o 3 ou o 4. Aqui eu destaquei ele na cor vermelha, que a gente vai entender um pouco o que foi esse fluxo migratório. Ó. A gente tem que acompanhar a direção que a seta vai seguindo. Então, ela segue do Nordeste para os grandes centros aí da região Sudeste. Logo, a gente entende que essa é uma migração do tipo interregional, ou seja, de uma região para outra. Teve sua maior expressão a partir da década de 1950, representou a busca de melhores condições de vida, emprego e subsistência, com a transferência de população de uma região deprimida economicamente, tá? Para uma região em crescimento econômico, principalmente aí nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em decorrência da expansão dos processos de industrialização. Então, esse foi o fluxo migratório 1. Vamos entender, então, esse fluxo migratório número 2, que está representado aqui, destacado para vocês. Esse fluxo migratório, ele se deu do Nordeste para a região Norte, principalmente aqui na região amazônica, teve sua maior expressão a partir da década de 1960 e ao longo dos anos de 1970. Ele ocorreu aí em busca de ocupação econômica, seja na forma de mão de obra através dos garimpos ou a própria exploração madeireira, os projetos agropecuários efetuados pelo próprio governo federal, entre outros, seja também como assentamento e ocupação de áreas rurais na condição de pequeno produtor familiar. Então, esse foi um fluxo migratório importante que foi do Nordeste aqui para a região amazônica. Bom, aqui chegamos no fluxo migratório número 3, do Nordeste e Sudeste para a região Centro-Oeste. Olha que interessante, porque as pessoas estavam se deslocando em direção à região Centro-Oeste, professora, em decorrência do processo de ocupação dessa região, que teve início lá na década de 1950, gerado pelos programas de incentivo à ocupação do Centro-Oeste brasileiro, tendo como principal motor a construção da cidade de Brasília, atual capital do Brasil, caracterizado aí pela migração, principalmente de mão de obra ocupada nas obras de expansão aí da infraestrutura, como estradas, ferrovias e a instalação de novas cidades. Chegamos então no fluxo migratório número 4. Esse daqui, pessoal, ele é bem recente também. Quero que vocês acompanhem aqui comigo esse fluxo migratório. Foi dos estados aí, tanto da região sul como da região sudeste, em direção aos estados, tanto da centro-oeste, da região centro-oeste, como dos estados da região norte. Teve sua expansão inicial a partir da década de 1960 para a região centro-oeste e na década de 70 aqui para a região norte, inclusive aqui no nosso estado. Representou a expansão da chamada fronteira agrícola brasileira, que vinha justamente aí se expandindo da região centro-oeste em direção à região norte do Brasil. Então, esses são os 4 importantes fluxos migratórios que ocorreram aqui no Brasil, já de forma mais atual. Aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém que fez algum desses fluxos migratórios, tanto 1 como 2, o 3 ou até mesmo 4? Ainda falando das migrações no Brasil, a gente precisa falar de uma nova tendência migratória que se instalou aí, como eu disse, de forma mais atual, na atualidade, caracterizada pela entrada de pessoas vindas de países vizinhos e até mesmo de alguns países africanos que falam a língua portuguesa. Mais recentemente, o Brasil tem recebido aí muitos imigrantes, como eu disse, falei lá no slide anterior, imigrantes haitianos por conta aí pós-terremoto do Haiti e também tem recebido recentemente muitos refugiados venezuelanos. Inclusive, a gente pode visualizar isso dentro do nosso próprio estado do Acre. Aí eu trouxe um mapa para vocês que mostra a chegada desses refugiados venezuelanos, o trecho que eles geralmente percorrem. Então, a gente tem aqui logo acima a Venezuela, representada aqui no mapa e destacado,
em uma caixa, como vocês podem observar, e a gente tem a seta. Essa setinha indica a saída deles da Venezuela e chegam lá no município de Pacaraima, que fica no estado de Roraima, assim eles chegam no Brasil. E como eu falei, essa migração se dá principalmente em busca aí de melhores condições de vida. Ok? Bom, ainda falando das migrações no Brasil, a gente precisa falar de algo que também está acontecendo, que é a chamada migração de retorno. O que é a migração de retorno, professora? Ela pode ser descrita como uma segunda migração. Ocorre quando uma pessoa que havia se mudado para outra região, cidade ou até mesmo para outro país, faça o processo inverso e retorne para a sua localidade de origem. Aí, olha aqui que interessante. Aqui a migração de retorno mostra a saída de muitas pessoas em direção à região sudeste e o retorno dessas pessoas à região nordeste, porque com o tempo a região nordeste foi estabelecendo melhores condições econômicas e assim fez com que muitas pessoas retornassem à região. Então, esse tipo de migração é denominado de migração de retorno. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas. Para assistir essa aula novamente, as aulas anteriores, vocês podem estar acessando a nossa plataforma e eu aguardo vocês na próxima aula, Migrações no Brasil, parte 2. Até mais.